Fala aí, torcedor do Corinthians. Ele fica em Memphis, renovou o contrato com o Corinthians até 2028. Comenta aqui nos comentários o que você achou dessa renovação. Bora ver as últimas novidades aqui do Corinthians, né? Tudo sobre o mercado da bola, tudo sobre essa permanência dele. E galera, comenta aí o que você achou da permanência e o seu palpite pro jogo contra o Rosário Central quinta. Ele provavelmente vai jogar. Comenta aí o seu palpite, minha opinião. Vamos ganhar de 2-0. Sem mais enrolações, bora aqui com as últimas novidades do Corinthians diretamente do CT. Bora pro vídeo, galera. Muito boa tarde. Enfim, a notícia que muitos corintianos gostariam de receber aqui no Globo Esporte, né? O Memphis Depay fica no Corinthians, como nós vimos neste vídeo aí que a gente acabou de mostrar pra vocês. Inclusive, já vamos ao vivaço lá pro CT do Corinthians. Amanda Barbosa, será que você é a última repórter desse caso que finalmente vai cravar que o Memphis Depay fica no Corinthians? Boa tarde. Oi, Fred, boa tarde para você, boa tarde para todos. Eu acho que o torcedor corintiano espera que seja, né? Até para acabar de vez com isso. O que eu digo é que a tendência é que ele assine o contrato nas próximas horas. Pela manhã, ele chegou por volta das 9, fez uma parte ali do trabalho na academia aqui do CT Joaquim Grava, depois foi a campo já trabalhar com bola, porém separado do elenco justamente por ainda não ter assinado o contrato. Então vamos lá, assinando esse contrato, o nome dele precisa aparecer no bid para que ele tenha condições de estar em campo na próxima quinta-feira, né? Ele já está inscrito na Libertadores, o visto de trabalho dele vai até o dia 22 de agosto, então essa parte está resolvida, mas precisa ter o nome no bid. Em relação ao condicionamento físico, a informação que a gente tem é que a comissão técnica do Corinthians acredita que o Memphis está bem fisicamente, está preparado para entrar em campo, não por todo o período, né, mas pelo menos ali por 30, 45 minutos ele deve estar em campo na partida contra o Rosário Central, teria condições de estar em campo na partida contra o Rosário Central. Uma apuração do GE. Globo, inclusive, é de que a diretoria teria ali os exames do Memphis em mãos e que os resultados seriam até melhores do que os exames de quando ele chegou em 2024, Fred. Então, a princípio estaria tudo bem se toda a burocracia for resolvida, o Memphis estar em campo contra o Rosário Central na próxima quinta-feira. Bom, rapaziada, madrugada aqui, mas a notícia saiu agora há pouco e eu estava até confirmando a possibilidade muito forte da renovação quando, de repente, o presidente do clube, Osmar Stabile, apareceu e confirmou aos jornalistas que estavam lá presentes na reunião do CORE que ele vai renovar, vai assinar a renovação. É uma questão de burocrática, subir documentos, questão digital lá, botar no papel, mas o Memphis inclusive é esperado às 9 da manhã desta terça-feira no CT Joaquim Grava para se juntar ao elenco do técnico Fernando Diniz. A história continua, rapaziada, e eu vou te contar todos os detalhes a partir de agora, olha só. Primeiro, que o Osmar Stabile finalmente falou e agradeceu ao jogador, pessoalmente, que algumas coisas foram retiradas do contrato e que só ele poderia retirar. Agradeceu ao seu staff também, que foi muito sensível na questão financeira do clube. Prezou de novo, né, no seu depoimento pela saúde financeira do clube, de que ele pensou apenas no clube, falou das ameaças que sofreu, que ele sofreu as consequências por pensar no clube e tudo mais. E isso é um fato, tá? Ele conseguiu, apesar de tudo, reduzir o valor inicial, mas também pela vontade, digamos assim, do jogador, né? Não sejamos ingênuos. Se o jogador não topasse, não teria acordo e ele não teria renovado. E aí também pesou o fato de que, não renovando, teve uma possibilidade de judicialização, de uma dívida que ficaria maior. Então, também não dá para comprar essencialmente esse discurso, mas no final, no frigir dos ovos, realmente o valor acabou diminuindo bastante, inclusive depois hoje a gente pode chamar de um blefe, né? Não vamos renovar. E aí, de repente, as conversas foram retomadas. E por que o Stabile retomou as conversas? Por muitos motivos. E especialmente pela saúde financeira. Que ele disse argumentar na nota oficial, quando na verdade sabemos que se o Memphis não renovasse, sairia mais caro. É mais barato ficar com ele aqui, porque a dívida foi reduzida, porque você tem o jogador aqui, porque você consegue acrescentar no teu elenco já limitado e com transfer ban sem poder contratar um cara do quilate dele, ganhando um salário super compatível ao que o clube pode pagar. Então, não foi pela saúde financeira que o Corinthians não tinha renovado, já falamos sobre isso. Foi por uma questão política. E justamente por uma questão política que ele volta atrás. Porque alguns ficaram do lado dele, outros não.
Ele se inviabilizou politicamente, inclusive com o torcedor. E essa vitória é sua, tá, torcedor? Essa vitória é do torcedor do Corinthians. A pressão popular que foi feita, obviamente fez o presidente reconsiderar, e o jogador também. O jogador entendeu que, cara, eu sou amado por esse clube e por essa torcida, então vamos conversar. E a Fiel, cara, ela consegue esse tipo de coisa. Ela consegue demitir o Cuca em 2, 3 jogos. Ela consegue impedir influenciadores com histórico de violência doméstica de trabalhar no clube. Ela consegue impedir contratações de jogadores com um histórico negativo. Ela consegue contratar, demitir. Ela consegue fazer o barulho que ela quiser. E eu sempre disse isso para vocês. Eu respeito e admiro esse clube e essa torcida. E a gente tem uma relação muito boa aqui, exatamente por presenciar isso de perto. Por ver que a Fiel consegue coisas que dificilmente outro clube consegue. Pela maneira como essa torcida consegue influenciar no clube. Politicamente e historicamente, não de hoje. Lá atrás, da democracia, da origem do clube, a história de vocês é lindíssima. E mais uma vez a Fiel se provou presente numa decisão que não é por ser apenas de admiração com o jogador ou por uma questão técnica. Não é só por isso. É porque os motivos eram errados. Porque ele não estava renovando por perder apoio político, por pressão de conselheiro, por não se eleger no final do ano. Era por isso que ele não estava renovando. Por não usar o Memphis e acabou usando como uma bandeira política, porque foi da antiga gestão. Óbvio que o contrato anterior era abusivo. Sabíamos disso. O próprio Memphis deve saber disso. O Memphis devia pensar o tempo todo, caramba, os caras fizeram um contrato desse comigo, mas beleza. Porque realmente foi acima do tom. Tanto que ele reduziu absurdamente os valores. Mas a não renovação não se dava por uma questão financeira. Não se dava. Nessa tecla eu vou bater. E aí o Stabile, que foi covarde durante todo o processo, resolveu aparecer. Mas apareceu dividindo responsabilidade. Ele não queria tomar essa decisão sozinho. E o que ele fez? Jogou para o CORE, que é o Conselho de Orientação. O Conselho de Orientação é composto por membros vitalícios, os caras que estão lá há não sei quantos anos, ex-presidentes como Mário Gobi e Roberto de Andrade, os que não foram expulsos, né? Como o Duílio e o Andrés, por exemplo. Então, eram esses os representantes do CORE. E segundo o presidente, por uma regra do estatuto que prevê que um jogador que recebe mais de 40 mil salários mínimos, ele tem que ter a aprovação do CORE. E ele dependia disso para, mesmo não tendo poder de veto, o CORE, né, nem de aprovação, mas dependia dessa sugestão do CORE para poder seguir adiante. Balela. Qualquer jogador nesse valor, nesse item do estatuto, ganhando acima de 700, 800 mil reais, teria que passar pelo CORE. E não passa, e nunca passa. Então, o Memphis passou pelo CORE para que o Stabile dividisse responsabilidade, para que ele jogasse, tivesse um mínimo de respaldo político, no sentido de estou democratizando a situação, eu não vou assinar isso aqui sozinho, vocês vão me ajudar, se der merda vocês estão junto comigo, se der certo, eu fui um cara democrata. Foi isso que ele tentou fazer ao jogar para o CORE. Só que o CORE ficou no muro. Foram 6 votos a favor e 6 contra. Aí o presidente do CORE deu o voto de Minerva e sugeriu a aprovação. Ou seja, foram 7 votos a 6. E aí a decisão voltou para a caneta do Stabile. De novo ele teve que tomar uma decisão. Só que aí não tinha mais como ir contra, porque o CORE foi submetido a essa última versão do contrato, os caras avaliaram o contrato, se inteiraram da questão financeira, e mesmo assim foi apertado, mas ainda assim passou pelo CORE. Ele não tinha mais para onde correr. O jogador aceitou reduzir absurdamente os valores, eu já vou falar sobre isso. Ele teve que assinar. E ele confirmou que a confirmação, ele confirmou a renovação, melhor dizendo, do jogador. E aí eu preciso dizer, gente, que o Memphis Depay, ele abriu mão de um senhor valor. A gente está falando de papo de 50 milhões de reais. Nós estamos falando de cerca de 50 milhões de reais ao vento, doados ao Corinthians. Um valor que era dele por direito, tá? Um valor que era dele por direito. Ele iria receber em algum momento esse valor. Ele abriu mão. 50 milhões para ficar no Corinthians.
Eu nunca vi isso, rapaziada, de verdade. Eu nunca vi isso acontecer. É óbvio que ele seguirá bem remunerado, até pelo que ele representa, pelo jogador que ele é. É óbvio que ele vai continuar com um bom salário, mas ele abriu mão de muito dinheiro, cara. De muito dinheiro. E por que 50 milhões? Você deve estar se perguntando. Eu explico. A dívida do clube com ele, do antigo contrato, 77 milhões de reais. Com multas e encargos que o Corinthians teria que pagar para ele. No novo contrato, na proposta inicial da renovação, ele já tinha reduzido 35 milhões de multas e encargos. Então esse valor de 77 já caía para 42. Parcelada, né, essa dívida, em 4 vezes, de 10 milhões e pouquinho. Então já era uma dívida sem multa, 35 milhões a menos, e parcelada, com ele jogando aqui. Então já era interessante você fazer a renovação. Não, mas não, tem outras coisas, tem outros penduricalhos, tem outros adicionais, tem uma questão do marketing aí, com royalties, que ele pode receber até 15 milhões, porque o salário, nós já falamos aqui, era 600 mil até o final do ano, viraria 1 milhão no ano que vem, tem ainda uns acréscimos de direito de imagem, evidentemente e tal, mas e algumas benesses, né? Menos do que o antigo contrato, mas ainda tinha algumas. Aí sabem aquela história do auxílio moradia, bem entre aspas, né? Dos 250 mil reais mês para ele morar num hotel de luxo, totalizando 6 milhões de reais no novo contrato, isso foi retirado. O Memphis tirou isso. É isso que está dando problema? Isso que 2 empresas se mostraram dispostas a pagar esse valor. O Stabile ainda assim não quis, pois o Memphis tirou. Tá, tira da frente isso aqui, não precisa mais. Fora outras questões do apoio de marketing lá, que ele tinha direito a 15 milhões, ele reduziu também para mais 7. De 15 para 7. Tirou esses 6. Na conta final da proposta de renovação para essa última versão, ele reduziu cerca de 14 milhões de reais. Mas vocês lembram dos 35 da dívida que também foram abatidos? 50 milhões, rapaziada. 50 milhões de reais ele abriu mão. Ele vai receber uma dívida muito menor. Ele vai abriu mão desse auxílio moradia, ele abriu mão de outras questões, ele diminuiu o valor para receber, tudo para ficar. E aí, irmão, não tinha como não renovar. O cara simplesmente chegou pro clube e falou assim, tá, o que vocês podem fazer? A gente pode chegar até aqui, tá bom, me dá isso aqui, pronto, e eu jogo aqui. É óbvio que ele não tá jogando por um pastel e um refrigerante, é óbvio que ele vai ser muito bem pago, como são todos, qualquer pé de rato no Brasil hoje ganha um puta salário, porque o futebol é caríssimo. E aí você tá falando do maior artilheiro da seleção da Holanda, um cara que já te deu 3 títulos e um cara que pode acrescentar muito tecnicamente no teu time hoje. Hoje. Vocês viram o que aconteceu contra o Cruzeiro, gente? É que essa é uma questão até menor, né? Porque a gente tá falando de um cara aqui por mais 2 anos. Não é pontualmente agora, mas a questão é que hoje o Corinthians está dependendo muito, está precisando muito de um cara tecnicamente superior, inteligente, representativo, que tem uma liderança, que vai, enfim, dar outro tamanho para o time, por tudo que ele já fez. E financeiramente era mais vantajoso, porque não ficar com ele representaria um ônus absurdo, que seria ter que pagar de forma imediata, tirar não sei da onde. Então olha o que o Stabile ia fazer, cara. E olha o que a torcida fez. A torcida fez ele reconsiderar. E o jogador, né? O jogador, assim, tirei o chapéu, todos os chapéus pro Memphis Depay. Ele realmente se mostrou um cara... E tem uma questão maior nisso tudo, né? É muito difícil a gente falar que não é só dinheiro, porque, o cara que ainda vai ganhar o que ele ganha, é óbvio que ele vai querer ser valorizado, como todo profissional. Você que trabalha na sua área, você quer ser valorizado, guardadas as devidas proporções, né? Você quer ser valorizado por aquilo que você entrega. Você não quer receber menos. Você não quer receber uma migalha ou algo que você entende que não é justo pelo que você trabalha, pelo que você entrega. E aí a gente joga para a realidade do futebol em valores muito astronômicos, você acaba remetendo a isso também. Ele quer aquilo que ele considera justo. Porque hoje no futebol se paga 1, 2, 3 milhões para jogadores. Dudu, Gabigol, quanto ganham esses caras? O Dudu que está no banco do Galo, que foi contratado pelo Cruzeiro para ganhar 2,5 milhões de reais. O Gabigol a mesma coisa,
que hoje tá emprestado pro Santos, porque no Cruzeiro não ficou. Mas ganha isso, cara. E a representatividade do Memphis é tão maior do que esses caras no futebol. Então, ele entende também que, não, peraí, ok, eu vou reduzir, mas eu também preciso receber. E o contrato anterior foi muito mal feito. Até o Memphis sabe disso. E tem uma outra questão, cara, que é onde eu ia chegar, na questão de não ser só dinheiro. Porque não é, né, gente? Um cara que abre mão de 50 milhões de reais, vamos lá, né? É um cara que não tá passando necessidade. Então ele poderia, nesse momento, por uma condução de carreira, por uma escolha de carreira, tomar qualquer outra escolha. Ele poderia ir para qualquer lugar. O que eu quero dizer, país, mercado, poderia. Comunica o staff dele trabalha, em alguns meses ele estaria jogando, em alguns dias talvez, em algum outro time. Ganhando menos tal, mas ele estaria jogando. Fazendo aquilo que ele gosta. Poderia escolher o país. Mas aí é que mora o X da questão. Nós estamos falando de um cara que tem raízes africanas. Um cara que tem um compromisso com a sua cor, a sua origem, a sua causa social. É um cara que tem relações próximas com Gana, com o continente africano, e que encontrou no Brasil uma cultura muito próxima em várias questões, onde ele pode ser adorado por uma torcida, onde ele se sente à vontade, onde ele tem um clube de ponta, que ou disputa título ou lota o estádio todos os jogos. Ele tem pressão, que ele gosta, ele tem competitividade, ele tem um time que tem uma torcida absurdamente engajada. Cara, onde ele vai encontrar isso? Ele mora numa cidade das melhores do mundo, das mais incríveis do mundo, e na condição financeira que ele está, São Paulo é uma cidade que oferece tudo o que ele quiser. Tudo. Onde mais ele vai ter isso? Então a relação que ele criou com o clube, com a torcida, com o país, com as suas origens, onde ele pode fazer uma dupla com o MC Rariel e lançar uma música. Galera, e o Memphis treina em campo, né? E já aguarda apenas a liberação da CBF para voltar a jogar pelo Corinthians. Ele já voltou ao CT Joaquim Grava depois de longas semanas de negociação. A tendência até o momento é de que ele fique no banco de reservas contra o Rosário Central na quinta-feira. O jogo vai ser muito importante aí, o jogo da volta, né? O jogo que vai definir a classificação para as quartas de finais ou não. O Corinthians empatou 0-0 no jogo de ida e agora qualquer vitória aí já classifica o Corinthians, né? Reintegrado ao elenco, ele voltou a jogar aí, né, nos treinamentos depois de uma longa conversa de renovação de contrato. Comenta aí o que vocês acharam da permanência dele. Teve uma reunião ontem, né, do CORE lá, o Conselho de Orientação, onde foi definido aí a permanência dele. Ele chegou ao treinamento hoje, né, lá no CT, às 9h07 da manhã, acompanhado, obviamente, dos seus seguranças particulares e de um videomaker. O jogador confraternizou com atletas, funcionários e clubes e membros, né, da comissão técnica. Na sequência, ele foi a campo, fez uma atividade individualizada no campo. Ok, a foto dele aqui no treinamento de hoje, galera, atualizado para vocês. Voltou, né? Tomara que ele esteja 100% fisicamente. Ele ficou treinando separadamente aí, né, do elenco, ficou treinando em casa com o ex-preparador do Corinthians, o Diego Pereira. E vamos ver, né, se ele vai voltar bem ou não. Eu acho que ele tá com condição física, vamos ver. Tomara que dê tudo certo. O staff dele alega, né, que ele está em boa forma física e pode atuar, caso seja o interesse do técnico, de 30 a 45 minutos no mata-mata da Liberta. Ou seja, ele pode jogar, quem sabe, o segundo tempo inteiro, ou ele joga ali a metade do primeiro tempo e a metade do segundo, não sei. Comenta aí o que vocês acham da permanência, gostaram? Eu achei muito bom, né? É um cara que vai ajudar bastante o Corinthians na temporada. Deixa abaixo o que você achou. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera.